Alô, meus irmãos, alô, minhas irmãs, Shalom, que a paz do Cristo, vivo e ressuscitado, esteja contigo, esteja convosco. A igreja anuncia hoje, alegre, a ressurreição de Cristo. É o mistério da fé no Cristo ressuscitado, no Cristo que passou por sua paixão, morte e vive, reina entre nós. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é exatamente a proclamação dessa grande novidade, a grande boa notícia, o grande evangelho. Jesus está vivo e ressuscitado. O texto do evangelho é de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. A primeira manifestação em sinais de Jesus ressuscitado. Há um crescente no itinerário da fé pascal, de uma fé ou da falta de fé que vê os sinais, mas não consegue crer, para uma visão de tipo intelectualista ou intelectual que contempla os sinais, mas não consegue chegar ainda à fé. E por fim, a visão espiritual, aquela que consegue sim, com o coração cheio de fé, ver os sinais e chegar à fé. Maria Madalena vai de manhã ao túmulo de Jesus, vê que a pedra está removida, fica assustada e sai correndo contar aos discípulos o que havia acontecido. Chegou e contou aos discípulos, a Pedro e aquele discípulo amado. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Veja o que Madalena anuncia aos seus amigos, aos seus irmãos discípulos. Tiraram o Senhor do túmulo, mas não sabemos onde o colocaram. Viu ali os sinais, mas uma visão muito ainda exterior. Vê os sinais, mas não consegue encontrar a fé, crer ou imaginar, pelo menos, a possibilidade da ressurreição. Os dois discípulos saem em disparada. O amado corre mais depressa, chega primeiro, mas não entra no túmulo, em consideração a Pedro, o líder da igreja, o líder da comunidade, espera que Pedro chegue. Pedro chegou, entrou no túmulo, viu os panos dobrados, enrolados e dobrados, os panos que tinham envolvido o corpo de Jesus, dobrados num canto, e o pano, ou os lençóis, que tinham enrolado a cabeça de Jesus, dobrado, também colocado no lugar à parte. Tudo bem organizado. Pedro não consegue entender. Será que um ladrão roubaria aquele corpo e teria tempo ou teria a preocupação de dobrar os lençóis? Não. Mas Pedro não compreende como é possível. Ainda é aquela visão que eu estava dizendo, uma visão de tipo intelectual que pensa, que analisa, que reflete, mas não consegue ainda chegar à fé. Maria Madalena representa a visão que ainda muito superficial, a visão apenas do mundo físico. Pedro, a visão intelectual que analisa, que pensa, que reflete, mas não consegue perceber. Não consegue entrar no mistério da fé. O outro discípulo, o amado, aquele que chegou primeiro, agora entra. E no Evangelho diz apenas dele o seguinte: ele viu e acreditou. Ele viu o quê?
Ele viu os sinais, ele viu os panos dobrados. Ele não viu o ressuscitado. Ele viu os sinais da ressurreição e acreditou. É a visão da fé. É a visão da fé. Da maneira como o texto está construído ou foi construído pelo evangelista, a gente percebe exatamente esse itinerário crescente, porque são usados 3 verbos. O primeiro verbo, aquele que é utilizado para descrever a reação de Madalena, é usado na língua grega justamente para descrever essa visão exterior. O verbo ver, usado, o outro verbo que significa ver, usado para descrever a reação de Pedro, é justamente essa visão intelectual, que vê e analisa, reflete. E o último tipo de verbo com o significado de ver na língua grega é este aplicado ao discípulo, à reação ou à fé do discípulo amado, que é a visão espiritual. Aquele que consegue enxergar para além do mundo físico. Ele viu e acreditou, bastou os sinais. De fato, o discípulo amado é descrito por João como aquele que é o modelo da pessoa que tem fé. É o modelo do discípulo de Jesus. É aquele que estava com a cabeça recostada no peito de Jesus. É aquele que estava com Jesus na dificuldade, na tristeza, no momento doloroso dos interrogatórios, das acusações e da condenação à morte. É aquele que está aos pés da cruz, junto com aquelas mulheres, enquanto os outros discípulos debandaram. E é ele o primeiro a atingir o ápice da fé, que é a fé na ressurreição. Ele viu e acreditou. Não precisou tocar em Jesus ressuscitado, como Tomé vai querer daqui a pouco, na continuidade desse mesmo capítulo do Evangelho de São João. Não precisa de tocar, não precisa de ver. Jesus vai proclamar como bem-aventurado, uma bem-aventurança de quem crê sem precisar ver. Bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditarão sem ver. Nós que cremos e nos esforçamos cada vez mais para sair simplesmente de uma fé muito exterior, muito pequena, muito simples, ou uma fé muito intelectualizada, de decoração de textos, disso e daquilo, e nos esforçamos para entrar no mistério da fé e crer de fato, e crer com o coração para que a nossa vida mude, nós precisamos nos assemelhar a esse discípulo, o discípulo amado. Nós estamos, ou pelo menos deveremos estar, entre aqueles bem-aventurados que acreditam sem a necessidade de ver, sem a necessidade de tocar. É grande a alegria, é grande a festa da Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus. Que as nossas celebrações não sejam apenas celebrações exteriores, de muitas palmas, festas, e muito menos que a nossa Páscoa, que a celebração da Páscoa não seja apenas um momento de troca de chocolates, de barras de chocolates ou de ovos de chocolate. Se quer oferecer para alguém um agrado, para uma criança, tudo bem. Mas devemos ter a consciência que a Páscoa é muito maior. É uma celebração muito maior do que isso. E exatamente nesse mundo conturbado por doenças, por guerras, pela violência, pelo preconceito, por tanta coisa ruim, nós devemos ser, com a nossa vida, testemunhas da ressurreição. Portanto, testemunhas da vida. E para sermos testemunhas da vida, sejamos também testemunhas da paz, da justiça, da fraternidade, da solidariedade. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, na segunda leitura da missa desse domingo de Páscoa, diz assim aos Colossenses e diz para nós hoje, para os cristãos, para aqueles que acreditam em Jesus vivo e ressuscitado, de todos os tempos: se vós ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus.
se ressuscitastes com Cristo. Ora, nós ressuscitamos com Cristo porque somos batizados. Pelo batismo nós renascemos para Cristo, para Deus. Nós nos tornamos e somos pessoas novas, não pessoas do mundo, mas pessoas ressuscitadas, pessoas que devem buscar alcançar as coisas do alto, as coisas celestes, onde está Cristo. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Aspirar, desejar as coisas celestes e não as coisas da terra. Pois os bens celestes, os dons celestes que nos trazem a verdadeira felicidade, os bens terrenos são passageiros, são transitórios, nos trazem certa felicidade, precisamos de usar uma coisa aqui, outra coisa aqui, mas é só para uso e não para que sejamos escravos das coisas e dos bens terrenos. Aspiramos verdadeiramente os bens celestes, que nos traz a felicidade duradoura, a felicidade eterna. Desejo a você uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa, um feliz domingo de Páscoa e um tempo de Páscoa muito proveitoso para a oração, já se preparando também para a celebração de Pentecostes, lembrando que Jesus ressuscitado nos vem sempre através do seu Espírito, do Espírito Santo, do seu amor. Se inscreva aqui nesse nosso canal e comigo reflita a palavra de Deus. Inscreva-se aqui neste nosso canal, é um pedido que eu lhe faço. Que o Senhor te dê feliz Páscoa, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um shalom muito afetuoso e um grande abraço.